Bem, em relação à pressão, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, um aumento da pressão, primeira coisa que a gente precisa saber, o aumento da pressão você tem normalmente a diminuição do volume, né? Então, imagine esse volume aqui que a gente chama de X. Se você diminuir o volume pela metade, o que é que vai acontecer? As partículas elas vão ficar o que mais apertadas. É só lembrar das transformações gasosas. Então, quando você tem as partículas aqui em um ambiente mais apertado, ele vai se chocar mais com as paredes. Então, quando você diminui o volume, esse número de choques com as paredes significa um aumento de pressão, certo? Então, do mesmo jeito que quando você aumenta o volume, certo? Então, você aumenta o volume aqui, agora as partículas voltam aqui a ocupar todo esse volume, você diminui o número de choques nas paredes, ou seja, você diminui a pressão. Então, algo que vocês vão usar sempre aumentou a pressão, é o inverso para o volume. Diminuiu a pressão, é o inverso para o volume. E com base nisso, como é que a gente utiliza aqui para entender o que ocorre com a transformação da, da, no equilíbrio, né? Então, se você analisar aqui, independente da temperatura e da pressão do sistema, quando você tem um determinado reagente ou um determinado produto, independente de qual temperatura e pressão o sistema está, ele vai ter um volume X. Então, esse, esse X, no caso, vai ser equivalente para 1 mol. Então, 1 mol daquela substância vai ter um volume X. Então, você tem 2 mols, 2x, e assim por diante. Então, com base nisso, como é que a gente consegue usar aqui para entender o que vai acontecer? Então, vamos voltar e escrever o que já tinha dito. Então, ó, se você tem um aumento, pronto, melhor aqui, um aumento da pressão e a diminuição da pressão. Aumento da pressão é o contrário para o volume. Então, ó, diminuiu a pressão, aumentou o volume. Então, nesse caso, imagine que nessa situação aqui, né, essa reação, veja que está balanceado, então você tem 1 mol de reagente e 2 mols do produto. Eu não sei qual é a temperatura e a pressão do sistema, mas eu sei que o reagente ele ocupa um volume, eu estou chamando o volume aqui que seja 22,4, 29 litros, não interessa, né? Porque vai depender da temperatura e pressão. Mesmo que ele tenha, sei lá, esteja em uma condição em que 1 mol vai ter 29 litros, então esse aqui está na mesma condição. Então teria 1 mol vai ter os mesmos 29 litros, só que a gente tem 2 mols, então seria 2 vezes 29 litros, né? Então eu estou chamando de V, independente de qual seja o volume, chamando de V. Então o reagente, ele ocupa um volume, enquanto o produto ocupa 2 volumes. Então aqui nesse recipiente, o produto aqui ele é mais espaçoso, né? Porque eu tenho 2 mols disso aqui, ele vai ocupar um maior volume do que reagente. Então, quando você aumenta a pressão, você vai procurar o que tem o menor volume. Então, quando eu aumentar a pressão, quem é que tem o menor volume? Então, se eu aumentar a pressão, o que tem menor volume é o reagente. Então, a tendência é que para se adequar à diminuição de volume, ou seja, esse peso aqui ele vai começar a baixar, ou seja, o volume vai diminuir. Então, se o volume começar a diminuir, quem é o que ocupa menos espaço? O reagente. Então, o produto se transforma em reagente, ou seja, produto se transformando em reagente, deslocamento do equilíbrio para a esquerda, ou seja, a reação ela vai ocorrer no sentido que a gente chama de inverso, porque o direto é o que? Do reagente para o produto. Então, o inverso é o produto indo para o reagente. E aí, agora vamos colocar outra condição, quando a pressão diminuir. Quando a pressão diminuir, a gente sabe que a pressão diminuiu, então houve um aumento do volume. Então, se houve um aumento do volume, qual desses aqui ocupa o maior volume? Então, o produto. Então, você vai ter reagente se transformando em produto porque ocupa um maior volume. Então, vai ser reagente se transformando em produto, que é o que a gente chama de reação direta. Então, há um aumento da velocidade na reação direta. Então, é só você analisar usando isso daqui. Lembrar que produto e volume são inversos, né? Você vai fazer inversamente proporcional. Então, se no sistema ele falar aumento de pressão, você já lembra que vai diminuir o volume. Então, procura quem é o que tem menor volume. Que diferente é que ele repete o que já foi falado aqui. Depois vocês podem só dar uma relida.
Mas aí, essa questão de que vai deslocar para a esquerda e para a direita depende de cada reação. Imagina uma reação em que ele vai ter assim, A mais B formando, por exemplo, C, certo? E aí todos têm um mol, um mol. Então, no final das contas, aqui você tem dois volumes, né? Porque um volume de A com um volume de B, e aqui você vai ter apenas um volume de C. Então perceba que agora quem tem maior volume é o reagente. Antes aqui era quem? O produto. Então o que a gente estudou aqui e viu, né, que vai deslocar para a direita ou vai deslocar para a esquerda, vai acontecer tudo o contrário nessa reação. Porque aqui enquanto, ó, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então eu vou procurar o que tem menor volume. O menor volume é o da esquerda. Então é no sentido inverso, né? É produto se transformando em reagente, porque quem ocupa menor volume é V. Aqui quem ocupa menor volume já é o produto. Então enquanto a reação aqui está ocorrendo para a esquerda, nessa aqui ela vai ocorrer para a direita, mas obedece isso daqui, ó. Aumento da pressão, menor volume. Menor volume está do lado direito, menor volume está do lado esquerdo. Então enquanto uma reação ocorre no lado inverso, nesse aqui ocorreria no sentido direto. Tá? Então se adequa para cada reação. Mas essa lógica aqui sempre continua. Sempre aumento de pressão, diminuição do volume. Diminuição de pressão, aumento do volume. E aqui, nessa reação específica, o que é que a gente vai trabalhar? Aqui aconteceu diferente da que eu tinha mostrado agora há pouco, que você tem um volume do hidrogênio, um volume do iodo. Então, dois volumes. E no produto, você que já está balanceado essa reação, você também tem dois volumes do produto. Então, na hora que você diz assim, ó, aumentou a pressão, eu procuro o que tem menor volume. Mas quem é que tem menor volume? O reagente ou o produto? Nenhum dos dois. E se eu diminuo... Desculpa que eu estava falando aumentar a pressão. Então, diminuo a pressão. Então, eu vou procurar o que tem maior volume. Quem é que tem o maior volume? O reagente ou o produto? Não tem maior nem menor volume. Então, quando você tem uma reação em que você tem uma quantidade de volumes iguais, ou seja, o volume ocupado pelos reagentes é igual ao volume ocupado pelo produto, a pressão ela não vai influenciar nessa reação. Então você só tem a pressão alterando um equilíbrio quando você tem diferença de volumes entre reagente e produto. Aqui você tem a mesma quantidade de volume de reagente igual a quantidade de produto. Então a pressão ela não vai alterar o equilíbrio. Quando a gente vai para o efeito da temperatura, a gente precisa entender o que é endotermia e exotermia, né? Que a gente já estudou em termoquímica. Mas aqui a gente está vendo que aquela mesma reação que a gente vem trabalhando durante todo o conteúdo de equilíbrio químico, que é a formação de dióxido de nitrogênio, ele mostra o seguinte, ó, quando se coloca esse recipiente aqui, ó, lembre que é essa substância aqui, o produto é que dá essa coloração marrom ou castanho. Então ele botou assim, ó, quando coloca na água com gelo, ou seja, quando o ambiente está gelado, a coloração diminui. Porque já quando eu coloco na água morna, a coloração ela fica, ó, ela fica mais forte, né? A tonalidade aumenta. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que analisar? Bom, se há um aumento de temperatura, certo? Aqui, ó, quando ele botou na água morna, houve um aumento de temperatura de quem? Do sistema, né? Porque quando você botou o sistema na água quente, vai haver um aumento de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, ele fez o quê? O que foi que aconteceu? Houve um ganho de energia. Um ganho de energia, certo? Então, dessa maneira, houve o quê? Uma reação, ou seja, um processo endotérmico. Certo? Mas veja que qual é o referencial, certo? Se essa reação aqui ela estivesse perdendo calor, essa água também estaria esquentando, não é? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele mergulhou o sistema na água morna. Entenda, a água já estava morna, ela não estava fria e depois ficou quente, não. Aqui está acontecendo o contrário, ela estava quente, ou seja, já está colocando o sistema numa água morna, e a tendência dessa água vai ser o que? Resfriar. Então,
tem que entender muito bem quando falar que o sistema ficou quente, ou aquecer, ou algo do... Pra você entender melhor isso, quando a gente coloca, por exemplo, ácido na água, nunca o contrário, né? É uma reação muito exotérmica. Então, no caso, quando você adiciona o ácido na água, há uma liberação de calor. Então, você tinha um sistema que tinha uma temperatura mais baixa do que depois que você adicionou o ácido. Então, quando você adicionou o ácido, houve um aumento de temperatura. Então, antes estava com a temperatura baixa e agora a temperatura aumentou. Então, se a temperatura aumentou, é porque veio calor de algum lugar. Então, foi, na verdade, na reação do ácido com a água que liberou esse calor. Aqui não, aqui a gente está vendo de maneira diferente. Aqui a gente tem um sistema que já é morno e está adicionando a substância aqui, o sistema, né? O balão, né? Então, quando você adicionou um balão na água quente, a tendência dessa água quente, né, é esfriar. Então, é porque o que é que está acontecendo? O sistema ele está o quê? Roubando o calor da água, ou seja, eu estou falando do sistema, né? Então, o sistema ele está aumentando a temperatura. Então, se ele está aumentando a temperatura é porque ele está ganhando calor. Já aqui, você está colocando o sistema num ambiente frio. E aí o gelo está começando a derreter. Então, se o gelo está começando a derreter, ele está liberando, ele está recebendo calor de algum lugar. Ou seja, se você coloca isso daqui, ó, esse balão num ambiente frio, ele vai o quê? Perder calor. Então, o calor vai começar a sair e vai o quê? Aquecer o gelo que vai derreter. Então, o calor está saindo. Então, quando você baixa a temperatura, é porque está acontecendo, né, no sistema um processo exotérmico. Ele está perdendo calor. E veja só, o sistema está perdendo calor, mas quem é que está aumentando a temperatura aqui? Quem é que está ganhando calor? O gelo, né? Ele está ganhando calor aqui, ó, o gelo com a água que está aqui fora. Do mesmo jeito aqui. Aqui a temperatura do sistema está aumentando, mas a de fora está diminuindo, né? Porque a água morna está esfriando, porque está passando o calor para onde? Para dentro aqui do recipiente. Então é importante entender essa referência de quem está ganhando, quem está perdendo, porque isso pode se tornar confuso. Mas vamos lá. Então, quando você aumenta a temperatura de um sistema, você favorece quem? Ao aumentar a temperatura, você favorece justamente quem quer ganhar. Então, aumentar a temperatura favorece um sistema endotérmico. E um sistema exotérmico, que é o sistema que perde calor, você vai favorecer se você diminuir a temperatura. Vou dar um exemplo mais simples. Imagine que você acabou de fazer um bolo, né? Fez um bolo e esse bolo está quente, você está esperando lá o bolo para depois encofeitar, como diz, ou colocar cobertura. Então, normalmente o pessoal deixa o bolo em cima de uma mesa, de um recipiente, em algum lugar, né? Para ele ir o quê? Esfriando ou perdendo calor. Então, a tendência do bolo é perder calor. Onde é que eu faria com que o bolo perdesse calor mais rápido? Colocando num forno, que normalmente fornece calor, ou numa geladeira, que normalmente retira calor. Então, sempre lembrem disso. Então, eu quero que o bolo perca calor. Então, perder calor seria um processo exotérmico. Então, o exotérmico ele vai ser favorecido se você colocar num ambiente que ele o quê? Diminua a temperatura, ou seja, de baixa temperatura, né? E já o contrário, quando você tem... eu vou fritar um ovo. Então, fritar um ovo é um processo endotérmico. O ovo precisa ganhar calor para ele sair de cru e ficar um ovo cozido, um ovo assado, seja o que for. Então, você tem um ovo cru, para ele se transformar ali num ovo, tá bem bonitinho, né? No ovo frito. O que é que está faltando? Calor. Então, se ele está precisando de calor, é porque o sistema dele é o quê? Endotérmico, essa reação. Ela precisa de calor. E o que é que você faz? Você fornece calor, ou seja, você aumenta a temperatura, você coloca no fogão, seja a gás, a lenha ou o que for, certo? Então, daqui o que a gente precisa lembrar é que aumentar a temperatura favorece um sistema o quê? Endo. Baixar a temperatura favorece um sistema o quê? Exo. Aumentar a temperatura favorece quem quer ganhar. Baixar a temperatura favorece quem está querendo perder. Então aqui a gente já pode ter uma noção, né? Se eu sei que o produto é castanho e o reagente é incolor, aqui está dizendo o seguinte, ó, água com gelo. Ele está diminuindo a temperatura. Se ele está diminuindo a temperatura, eu vou favorecer o exo, ou seja, quando colocar água com gelo, diminui a tonalidade. E quem é que tem
quem é que fica castanho? É o produto. Então, se está diminuindo a coloração castanha, é porque está diminuindo o produto. Ou seja, quando você coloca no ambiente com gelo, significa que aqui, ó, com gelo e ambiente frio, ambiente quente. No ambiente frio, menos castanho. No ambiente quente, mais castanho. Então aqui está havendo o quê? Uma maior produção de produto e aqui está havendo o quê? Uma menor produção desse produto. Então o que é que a gente pode já tirar dessa reação aqui? Que aqui está favorecendo o reagente. O produto está diminuindo, então então essa reação está acontecendo do lado esquerdo. E esse daqui que está aumentando o castanho, que é o produto, na hora que você coloca no ambiente quente, ele favorece no sentido do produto, ou seja, para o lado direito. Então aqui está acontecendo o quê? Uma diminuição da temperatura, então favorece o sentido o quê? Endotérmico. Então o lado esquerdo é um sentido endotérmico. Então lado esquerdo, sentido endotérmico. E aqui, quando você coloca na água morna, você aumenta a temperatura do sistema, ou seja, ele está ganhando calor, ou seja, aumentando a temperatura, então está favorecendo quem gosta. Eita, eu troquei foi tudo aqui, gente. Deixa eu apagar aqui. Acabei eu mesmo confundindo. Então vamos lá. Aqui, vou repetir, né? Então aqui água com gelo. Então aqui está havendo uma diminuição, melhor fazer assim, ó. Aqui está havendo uma diminuição de temperatura, porque botou no gelo. Aqui na água morna está havendo o que? Um aumento de temperatura, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente está tendo uma diminuição da coloração. Quem é incolor? É esse daqui. Então, na medida que eu boto no aumento, na diminuição da temperatura, eu estou favorecendo para o lado esquerdo. E aqui o aumento da temperatura, que é na água morna, né? Está ficando mais escuro a cor, ou seja, mais do produto. Então, para o lado direito. Então, eu vou colocar aqui no meio, seta para a esquerda, seta para a direita. Para a gente saber agora quem é exotérmico e quem é endotérmico. E lembrando, aumentar a temperatura favorece quem quer ganhar. Diminuir a temperatura favorece quem quer perder. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou favorecendo o quê? Quem está querendo perder calor. Então, significa que para o lado direito, para o lado esquerdo, está acontecendo uma reação exotérmica. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço quem está ganhando, quem quer ganhar calor, seja no sentido endotérmico, ou uma reação endotérmica. E como isso está acontecendo para o lado direito, então o lado direito é o sentido endotérmico. Vamos ver aqui se está ok. Então aqui ele está mostrando justamente isso, ó, endotérmico para a esquerda, desculpa, para a direita e exotérmico para a esquerda. É porque eu só troquei a ordem aqui das setinhas, ó. Deixa eu mudar aqui a cor só para mostrar aqui a vocês. Então, vou botar verde, ó. Exotérmico para a esquerda. Acabou riscando tudo aqui. Pronto. Vamos ver se passa, não passa. Pronto. Exotérmico para a esquerda, ó. Tá aqui, ó. E endotérmico para a direita. Então, endotérmico também para a direita, certo? Então, se você gravar isso daqui, dá para responder as questões, certo? Então, aqui ele acabou colocando, ó, que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, aquele que eu falei para vocês, ó, certo? Então, o macete aqui, que eu sempre digo, é lembrar de um. Então, se você lembrar desse primeiro, aumentou a temperatura, sentido endotérmico. Acabou-se. Se você lembra que aumentar a temperatura favorece o endotérmico, baixar a temperatura vai favorecer o exotérmico, certo? Então, a gente sempre define embora a gente chame aqui de endotérmico e exotérmico, é só lembrar que a reação direta é o que vem representado o ΔH. O ΔH ele não está representando o exotérmico, ele está representando o quê? ΔH positivo é o quê? De endotérmico. Mas se eu quiser saber o exotérmico, é o mesmo valor, só que negativo, menos 57,2. Mas ele sempre vai vir representando o quê? O sentido direto. Ó, aqui, o sentido inverso é endotérmico, o sentido direto é exo. Então, ó, ele representa o exotérmico. Então, também, ó, do mesmo jeito, para cada reação existe um comportamento diferente. Mas que você tem que usar a mesma lógica. Aumentou a temperatura, endo. Diminuiu a temperatura, exo. Então, aqui
ele está mostrando que o calor vem do lado, né, que aqui o sentido direto ele é endotérmico, ou seja, consome calor, mas aqui ele já está mostrando que o sentido direto, quando forma produto, ele libera calor, tá bom? Então, você aplica isso daqui para todas as reações, mas em algumas o sentido direto é endotérmico, na outra o sentido direto já é exotérmico. Vai depender de cada reação, tá bom? E aí ele dá um exemplo aqui que é essa reação, ó, que você tem, que a gente segue mais ou menos essa mesma lógica da cor. Ele fala que você tem um reagente aqui, certo? E que esse complexo aqui, ó, esse íon complexo no caso é rosa, esse outro aqui é azul, né? Então você tem uma substância no reagente que é rosa e uma substância no produto que é azul. Então o que é que vai acontecer? Aí aqui ele botou, ó, quando coloca do mesmo jeito, ó, o equilíbrio, aqui ele está colocando na água morna. Então ele está colocando na água morna, ele está aumentando a temperatura do sistema. Aqui ele está colocando no gelo, então ele está diminuindo a temperatura do quê? Do sistema. Se eu aumentei a temperatura do sistema, que a gente já viu, favorece o quê? Se você... É só lembrar também assim, ó, se você aumenta a temperatura, significa que você está fornecendo calor, né? E você, quando fornece calor, significa que você favorece a quem quer ganhar calor, que é o endotérmico. E aqui diminuir a temperatura, está perdendo calor. Então você favorece quem é que vai ser favorecido quando perde calor? O exotérmico. E aí agora, pronto, você já identificou que aumentou a temperatura aqui, endo, diminuiu a temperatura, exo. É a mesma lógica que eu usei aqui assim, ó. Você usa para todos. E também para essa reação aqui, que eu fiz lá do outro lado. Poxa, vai. Querendo passar aqui o slide. Pronto. Então, o que é que eu faço agora? É só olhar, ó. O azul aumentou. Então, na verdade, o azul é o produto. Então, na hora, o produto está para onde? Para a direita. Então, endotérmico vai ser o para a direita. E o rosa está onde? Do lado esquerdo. Então, aqui formou o rosa. Quando diminuiu a temperatura, a rosa está para o lado esquerdo. Então, nessa reação, o sentido direto, né, que é a formação do azul, é endotérmico. E o sentido inverso vai ser o quê? Exotérmico. Então, nessa reação aqui vai ser endo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Endo. E o sentido inverso vai ser exo. E agora a gente vai ver o que acontece com o catalisador. A gente já tinha aprendido o seguinte, que numa reação, a gente estava estudando lá cinética, né? Que numa reação, quando você tem aqui, eu vou usar esse mesmo gráfico aí, que numa reação, o catalisador ele não altera o ΔH. Então, eu tenho aqui o valor de entalpia do produto daqui para cá, ó. Então, aqui é a entalpia do produto, aqui é a entalpia do reagente. Quando eu fizer ΔH, entalpia do produto, menos entalpia do reagente, com ou sem catalisador, o ΔH antes e o ΔH depois, ele vai ser o mesmo. Então, o catalisador ele faz o que? Ele diminui apenas a energia de ativação. Então, ele não altera a energia do reagente, nem a energia do produto, certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, o que é que um catalisador faz? Ele apenas diminui a energia de ativação, certo? Então, essa energia de ativação que é sempre de onde? Do ponto mais alto, que a gente chama de complexo ativado, até o reagente. Então, daqui até aqui. Então, você tem uma diminuição, né? Ó, ela vem daqui, essa aqui é uma energia de ativação, e a outra vem lá de cima. Então, a energia de ativação sem o catalisador é maior do que a energia de ativação com o catalisador. E o que acarreta? Quando a gente usa um catalisador, a reação ela fica mais rápida. Então, gravem isso. O catalisador ele não altera o ΔH, certo? E também ele não altera o equilíbrio. O que acontece é apenas que o equilíbrio ele vai o quê? O que é que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação e deixa a reação mais rápida. Então, é apenas o que ele vai fazer. Então, imagine que você tem uma reação, certo? Eu vou colocar aqui... Fiz o gráfico aqui meio... melhor. Vou colocar aqui um black screen. Então, eu vou ter dois gráficos aqui. Eu vou fazer um gráfico desse lado, né, que é tempo e concentração.
E fazer o mesmo gráfico aqui do outro lado. Concentração, um esboço de gráfico, né? E tempo. E aí você tem uma reação que é A se tornando B. Né? Então A, ele vai diminuir a concentração, aí daqui a pouco ele fica constante. B, vai aumentando a concentração, depois chega uma hora que ele fica constante. Aí você pode chegar aí... Opa! Acabei clicando aqui sem querer, às vezes acontece. Deixa eu fazer novamente aqui. Mesmo gráfico. Ficou bem retinho. E o gráfico aqui novamente. Então, tempo, concentração, concentração. Então, A se tornando B. E aí, o que é que vai acontecer? Vem A diminuindo, ficou constante. Aí, B veio aumentando, ficou constante. Eu ia mudar de cor aqui, mas não vou correr o risco não. Então, perceba que a partir desse momento aqui, mais ou menos, certo? A concentração ela ficou constante. Então, quando ela ficou constante, significa que aqui a gente chama de quê? De ponto de equilíbrio. Onde foi mais ou menos que a reação atingiu o equilíbrio. Aí vamos, sei lá, vamos supor que isso aconteceu em 20 minutos. Mas aí, quando você adiciona um catalisador, aí a reação fez isso daqui, ó. Lá no mesmo ponto ele veio diminuindo, ficou constante. Veio aumentando, ficou constante. Estou exagerando aqui, mas o ponto de equilíbrio foi mais ou menos aqui. Agora em 10 minutos. Então o que foi que aconteceu? Você não altera a concentração. Então a concentração de A aqui é a mesma daqui. E a concentração de B é a mesma daqui. Então você não alterou as concentrações, ou seja, o catalisador ele não altera a concentração, não altera o ΔH, ou seja, se não alterou a concentração, ele não alterou a constante. Então o que é que está acontecendo aqui é que o catalisador ele apenas faz o quê? Que a gente já sabe. O catalisador ele deixa uma reação mais rápida. Então o que vai acontecer é que num equilíbrio químico, se o sistema leva 20 minutos para chegar em equilíbrio, com o catalisador ele pode, sei lá, chegar a 10, a 15, a 5 minutos. Então o catalisador ele só faz o quê? Ele só faz acelerar a reação, ou seja, ele só ajuda aquela reação a chegar no equilíbrio mais rápido, mas ela não altera o equilíbrio. Então lembre, catalisador não altera o equilíbrio. Ele só apenas o quê? Favorece que a reação, ou seja, o ponto de equilíbrio, ou seja, o equilíbrio seja atingido mais rápido. Tá? Então, acho que feito o catalisador. E aqui tem um resumo, certo? Então, aqui fala até quais são os efeitos que alteram a constante e outros não. Então, o único efeito aqui que vai alterar a constante de equilíbrio, que você pode deixar ela com mais produto do que reagente, ou seja, seria quando você aumenta ou diminui a temperatura, tá? Mas aí ele coloca aqui a questão do resumozinho de deslocamento, né? Aumento da concentração do reagente, aí ele, consumo desse participante. Então, se aumentou a concentração, ele vai ser consumido para formar o que tem menos. Diminuição da concentração, e aí formação desse participante. Aquele que está faltando, ele vai ser formado pelo outro lado da reação, né? Então, se você retira produto, o reagente vai formar mais produto. Se você adiciona mais produto, esse excesso vai se transformar em reagente. Aí ele fala também aumento da pressão, ó. Segue aquela ordem, aumento da pressão, diminui o volume. Diminuiu a pressão, aumenta o volume. Temperatura. Aumento da temperatura favorece o sentido do quê? Ó, que quer ganhar calor. Diminuição da temperatura, ou seja, no ambiente mais gelado, você vai favorecer aquele que quer perder calor. Presença de um catalisador, ele não altera o equilíbrio, ele só deixa a reação mais rápida. Tá bom? Então é isso. Acho que acabou.